alimentos. Jeová criou em nós a terra com capacidade extraordinária de produzir alimentos. É tanta variedade de alimentos que nós ficamos surpresos de ver a quantidade de alimento que a terra produz. E um dos principais alimentos mais conhecidos no mundo é o trigo. E um dos produtos derivados também do trigo, que também é mais conhecido, é o pão. Aqui no nosso país mesmo é um alimento básico. Tenho certeza que os irmãos hoje de manhã comer pão. Porque ele faz parte da nossa alimentação. Pão, manteiga, café, isso é comum no nosso país. E o que é interessante é que não é só aqui que era comum. Nos dias de Jesus fazia parte da alimentação. É tanto que Jesus, ao ensinar os seus discípulos, em Lucas 11:13, esse relato, ele ensinou aos seus discípulos a pedindo pão. Por quê? Porque era um alimento básico das pessoas. Vamos ver como Jesus ensinou isso aos seus discípulos? Lucas 11, versículo 3. Os irmãos podem abrir aí a Bíblia, por favor. Ele diz assim: dá-nos o nosso pão para cada dia, segundo as nossas necessidades diárias. Então Jesus dizendo aos seus discípulos pedir pão para cada dia. Esse aqui é o alimento básico. E o que é interessante é que o pão era a alimentação tão básica para as pessoas também, tanto em hebraico como em grego, a expressão de uma refeição significava literalmente pão. Por isso que era tão conhecido. Ele fazia parte da dieta dos judeus lá no primeiro século, que essa dieta era constituída por cereais, que incluía trigo, cevada, aveia e espelta, para a fabricação do pão. Então, essa era a alimentação básica das pessoas lá nos dias de Jesus. E é interessante que alguns pesquisadores calcularam que cerca de 200 quilos de cereal uma pessoa comum consumia por ano de cereais. Então era uma dieta basicamente à base de cereais, né? Isso com certeza eles tinham e faziam uso desse cereal, que era o trigo e outros mais. Outra coisa interessante é que o pão poderia ser comprado no mercado, mas as famílias elas preferiam fazer seu próprio pão. Mas tinha trabalho, sabe por quê? Porque o pão ali era algo que requeria um trabalho árduo. Por exemplo, uma dona de casa ela tinha que preparar alimento para a sua família. Vamos dizer que a família tivesse 5 ou 6 membros. Em média, era consumido meio quilo de trigo por pessoa. E ela usando um milho natural, ela gastava em média de 3 horas para produzir aquele trigo para fazer pão para a família. Então imagina, ela levava de tirar 3 horas por dia só para fazer pão. Por quê? Porque ela sabia que era a alimentação básica. E ela se esforçava, então ela tinha amor pelo trabalho, porque ela sabia que ia alimentar as famílias. Então essas famílias lá nos dias de Jesus, elas se empenhavam dessa maneira aí para produzir um alimento que eles próprios usavam o seu mundo. Além do pão, eles comiam cereais, por exemplo, vegetais, frutas, nozes e coisas que tivessem uma estação que eles sempre aproveitavam também. O peixe também é um alimento básico para a alimentação das pessoas para o de Jesus. Tanto que os irmãos lembram daquele milagre. Jesus alimentou mais de 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Foi o alimento básico ali, pão e peixe. Então fazia parte da dieta também deles ali. Por isso que até mesmo alguns dos apóstolos de Jesus, quando ele convidou para ser seus seguidores, eles estavam pescando. Então eles também usavam peixe na alimentação. E algumas pessoas comiam também carne de carneiro. E de boi só de vez em quando. Diferente da nossa cultura aqui, né? Carne ou vaca todo dia. Mas eles lá só comiam de vez em quando. Então nós vimos aí alguns detalhes interessantes sobre a alimentação deles. Agora, e a água? Imagine morar naquela região
Então eles tinham uma inteligência, né? Eles sabiam como resolver o problema de água, como usar cisternas e valas, né, valas subterrâneas para armazenar água. Outros já perfuraram poços, alguns mais rasos, já outros mais profundos. Até mesmo alguns poços poderiam chegar até 23 metros de profundidade. Mas eles sabiam que era essencial, que a água era vida. Então eles tinham esse armazenamento de água para que pudessem sobreviver. Então eles resolviam o problema da falta de água com isso aí. Então bem prático o sistema dele lá no passado. E com certeza serve de exemplo para nós, aqui mesmo na nossa região do Brasil, tem pessoas que fazem isso, uso de cisternas e assim por diante, porque a água precisa ser armazenada pelo período que vem da chuva. Tá bom? Então são algo interessantes também. Mas um aspecto interessante que nós queremos destacar é que naquela época as pessoas geralmente elas comiam juntas. As refeições elas especialmente comiam juntas. À noite a família se reunia para a principal refeição do dia, onde elas poderiam comer mingau, cevada, também comia pão. Como complemento eles usavam alguns óleos, azeitonas, também um molho forte, mel, suco de fruta doce. Também eles usavam na alimentação leite, queijo, verduras. Na época havia ali cerca de 30 tipos de vegetais. Alguns para mencionar a cebola, alho, rabanete, cenoura, couve. Então eles também faziam parte da sua dieta aí. E podia também encontrar mais de 25 variedades de frutas, como figos, tâmaras e romãs. Então eles tinham um cardápio bem variado, né? Eles faziam bom uso disso. Mas o que nós queremos destacar é que essa ocasião era uma ocasião, além do mais do que a nutrição. As refeições seriam muito mais do que a nutrição. Ela seria com o objetivo final de associação e benefícios espirituais entre os antigos hebreus e mais tarde entre os primitivos cristãos. Esse era o foco daquelas refeições juntas. As refeições também proporcionavam oportunidade para se mostrar amor e hospitalidade uns para com os outros. Por isso que eles se reuniam em família e entre amigos, que aproveitavam essas ocasiões aí. Parece que os hebreus e os primitivos cristãos também, eles oravam antes de tomar as refeições. Eles tinham esse costume. Isso, com certeza, era apropriado para agradecer o alimento que Jeová dá a cada dia. Outra refeição que eles participavam junto em família, que também fazia parte da adoração a Jeová, era a Páscoa. A Páscoa era a ocasião que eles relembravam que Jeová tinha dito a ele, aos seus antepassados lá no Egito, onde eles comiam o carneiro pascual e pães não fermentados. Reuniam para adorar todas as famílias juntos e felizes ali naquela ocasião. No vídeo a seguir, nós vamos ver como as pessoas preparavam as refeições e comiam, conforme é tratado no vídeo